Boa tarde, meus amigos e amigas do YouTube, dos meus canais Família Vanderlei, A Vida é uma Aventura e Vivendo a Vida Intensamente. Eu, Darley, que vos falo, estou aqui nesta tarde de sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024, aqui nas instalações da Exalc Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, aqui em Piracicaba, uma universidade estadual paulista, a USP, né? Universidade de São Paulo. E estou no prédio a qual está tendo uma exposição sobre astronomia, o Museu da Astronomia. Estou trazendo essas imagens para vocês, para trazer um pouquinho do conhecimento da astronomia, da ciência astronômica aqui no Brasil, da evolução da ciência astronômica, tanto no Brasil como no mundo. E vou demonstrar algumas nuances desse museu para vocês, através das imagens da minha câmera Nikon P600. Me acompanhem. Aqui fala sobre as galáxias. A galáxia é um sistema composto por estrelas, planetas, gás, poeira e matéria escura, todas gravitacionalmente ligados. A Via Láctea, da qual o nosso sistema solar faz parte, é um exemplo. As galáxias são classificadas de acordo com suas formas, sendo elas espirais, elípticas ou irregulares. São as principais estruturas do universo, em grande escala, se agrupando em aglomerados e superaglomerados, movendo-se no espaço sob a influência da gravidade e da energia escura. O universo aqui fala sobre a teoria do Big Bang. Big Bang é a teoria cosmológica que descreve a origem do universo, que teria ocorrido há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos, a partir da expansão de um estado inicial de alta densidade e temperatura. Desde então, o universo tem se expandido continuamente, dando origem a todas as galáxias, estrelas e matéria existente. Esta é a teoria do Big Bang, a qual se aprende na escola, no ensino médio e nas universidades. Detalhes sobre o universo, o planisfério. Planisfério. Muito interessante. O pálido ponto azul, um texto sobre o planeta Terra por Carl Sagan. O pálido ponto azul é uma fotografia tirada da Terra, de uma distância aproximadamente de bilhões de quilômetros. Ela faz parte de uma série de imagens chamadas de retrato de família. Sistema solar, os planetas, 8 planetas, de acordo com o sistema solar, 8 planetas anões, 5 luas, 290 luas, asteroides mais de 1.300.000, cometas mais de 3.900, de acordo com a ciência astronômica, a qual adivinhe os astros. Adivinhe os astros. Leia a dica de cada planeta, ele envolve algumas divindades grego-romanas. Sou o deus do tempo, sou o deus da caça. Bom, de mitologia grega, eu não conheço muito, não sou muito adepto, mas quem são adeptos e que estarão acompanhando esse vídeo, com certeza se interessarão. O Sol é uma estrela do tipo G, situada no centro do sistema solar. Realiza fusão nuclear em seu interior, onde 2 átomos de hidrogênio se combinam para formar um único átomo de hélio, meio pesado, liberando energia. Nome de Deus da antiga legião humana, composição plasma. Mercúrio, planeta Mercúrio,
Vênus, a nossa Terra, o nosso habitat, o lar da humanidade e das demais formas de vidas, minerais, biológicas, vegetais. Minha netinha Júlia adora astronomia, adora saber sobre planetas, sobre o Sol, sempre assistindo vídeos. Estou aproveitando essa oportunidade para levar essas imagens para que ela possa usufruir. E em outra oportunidade trarei ela para conhecer esse museu também, que vai ficar exposto aqui no prédio, nas instalações de Exalc até março de 2024. Astronomia na cultura pop. O universo construído hoje utilizam a astronomia como base para desenvolver cenários, personagens, filmes. Aurélio Sol. O ciclo de vida das estrelas. Estrela massiva, supergigante vermelha, buraco negro, supernova, estrela de nêutron, nebulosa estelar, nebulosa planetária, anã branca. O que são estrelas? Conforme vocês podem observar, estou ficando tempo com a imagem nesses quadros para que vocês observem e leiam todos os estudos contidos neles, nesses quadros. Que fala sobre o Pokémon, o personagem Pokémon, buraco negro. Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração, conhecida como horizonte de eventos. Condição ocorre quando uma grande quantidade de massa é comprimida em um espaço muito pequeno, criando um campo gravitacional extremamente forte. Buracos negros podem se formar a partir de colapso de estrelas massivas ou por meio de outros processos. Aqui o Sol, no centro da nossa galáxia, conforme a astronomia nos ensina, e os planetas ao redor, um modelo: Terra, Lua, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Sol, Netuno. Muito interessante. Experimento do buraco negro. Esse experimento explica como funciona a força gravitacional. O peso no meio simula o buraco negro e abala um corpo celeste. Para testar simples, basta lançar a bola com cuidado no pano, fazendo-a girar em torno do peso central. Desse modo será possível observar ele fazendo voltas similar a uma órbita. Ao final basta recolher as bolas e colocar de volta no lugar para o próximo visitante. E vamos fazer isso. Me acompanhe. Me acompanhe. Todos são atraídos para a gravidade. Conforme vocês podem observar, esse é o experimento do buraco negro.
Vou me atentar agora para a história dos planetas. Mercúrio, nome mensageiro dos deuses romanos, composição rochoso, tamanho 4.880 km de diâmetro, temperatura 180 graus negativos a 480 graus positivos, tempo de rotação 59 dias terrestres, tempo de translação 88 dias terrestres. Vênus, nome deusa romana do amor e da beleza, composição rochoso, tamanho 12.103.600 km de diâmetro, temperatura média de 464 graus, tempo de rotação 243 dias terrestres, tempo de translação 225 dias terrestres. Terra, deusa romana da terra, composição rochoso, tamanho 12.742 km de diâmetro, temperatura entre 89 negativo e 56 graus positivo, tempo de rotação de 23 horas e 9 minutos e tempo de translação 365 dias e 365 dias e 25 horas. Marte, nome deusa romano da guerra, deus humano, composição rochosa, tamanho 6.779 km de diâmetro, temperatura 110 graus, 35 graus, 110 negativo, 35 graus, tempo de rotação 24,6 horas, tempo de translação 687 dias terrestres. Júpiter, nome líder dos deuses romanos, composição gasoso, tamanho 139.822 km de diâmetro, temperatura média de 108 graus centígrados, tempo de rotação 10 horas terrestres, tempo de translação 11,86 anos terrestres. Saturno, nome deus romano do tempo, composição gasoso, tamanho 116.064 km de diâmetro, temperatura média de 139 graus, tempo de rotação 10,7 horas terrestres, tempo de translação 29,46 anos terrestres. Urano, nome deus grego primordial dos céus, composição gasoso, tamanho 50.724 km de diâmetro, temperatura média de 197,2 graus, tempo de rotação 17 horas terrestres, tempo de translação 84 anos terrestres. Netuno, nome deus romano do oceano, composição gasoso, tamanho 49.244 km de diâmetro, temperatura média de 201 graus negativo, tempo de rotação 16 horas terrestres, tempo de translação 164,8 anos terrestres. Plutão, nome deus romano do submundo e da riqueza, composição rochoso, tamanho 4.743 km de diâmetro, temperatura média de 230 graus negativos, tempo de rotação 6,4 dias terrestres, tempo de translação 248 anos terrestres. Plutão é catalogado como um planeta não, junto a outros 4 corpos celestes. Muito interessante esse passeio pela história da astronomia aqui na Exalc de Piracicaba. Aqui alguns equipamentos de astronomia, conforme vocês podem observar. Úrsula, Rosa 200, a Rosa 200, uma representação gráfica usada em mapas e bússolas para indicar direções compostas por pontos que representam os principais ventos ou direções norte, sul, leste, oeste. É uma ferramenta essencial para navegação e orientação geográfica. Astrolábio, conforme eu estou demonstrando aqui. O astrolábio é um instrumento utilizado principalmente por navegadores e astrônomos para determinar a latitude por meio da medição de altitude das estrelas. Composto e portátil, tornou-se essencial, compacto, portátil, tornou-se essencial nas grandes navegações antes do advento de tecnologias modernas, sendo frequentemente associado à era do descobrimento. Sextante, conforme esse equipamento estou demonstrando. O sextante é um instrumento de navegação usado para medir o ângulo entre um objeto celeste e o horizonte, essencial para determinar a latitude no mar. Permitiu aos navegadores traçar rotas precisas antes da era dos sistemas de posicionamento global GPS.
qual é utilizado neste século XXI. Aqui um telescópio. O telescópio é um instrumento óptico utilizado para observar objetos distantes, especialmente corpos celestes, sendo responsável por revolucionar a astronomia, possibilitando a descoberta de planetas, estrelas e galáxias. Tipos e tecnologias. Refratores são telescópios que usam lentes para coletar e focar a luz. O telescópio de Galileu é um exemplo. Refratores. Esses são refratores. Refletores utilizam espelhos em vez de lentes para coletar luz. Isaac Newton é acreditado por desenvolver o primeiro telescópio refrator. Telescópios de rádio infravermelho, ultravioleta e raio-x. Ao invés de luz visível, esses telescópios detectam outros comprimentos de onda emitidos por objetos no espaço. Telescópios espaciais são colocados no espaço para evitar as distorções causadas pela atmosfera terrestre, como o famoso telescópio espacial Hubble. Mulheres na astronomia. Aqui é a esfera armilar. A esfera armilar é um instrumento astronômico antigo que representa a esfera celeste por meio de anéis interconectados, usada para demonstrar movimentos celestiais e ensinar astronomia. Ela também possui valor decorativo e simbólico, sendo associada ao conhecimento e ao cosmos. Meteoritos. Tipos de meteoritos, pedras. Meteoritos são fragmentos de matéria sólida provenientes do espaço. Normalmente são originados de cometas e asteroides que sobreviveram à passagem da atmosfera, chegar na superfície terrestre. Meteoro, meteorito, asteroide e cometa. Aqui vocês verão a diferença entre meteoro, meteorito, asteroide e cometa, conforme vocês podem observar na imagem. Astronomia é a ciência que estuda corpos celestes como estrelas, planetas, galáxias e fenômenos que ocorrem fora da atmosfera da Terra. Geralmente é amparada pelo uso de ferramentas como telescópios ópticos de rádio satélites, espectrógrafos, softwares de análise de dados e simulações computacionais. Importância da astronomia. Ao longo da história da humanidade, a astronomia esteve e continua presente no dia a dia. Olhar para o alto, entender o céu foi uma das práticas que amparou nos primórdios da agricultura, das navegações, até chegar em ferramentas que já são parte do nosso cotidiano, como calendário. Mulheres na astronomia. Henrietta Leavitt trabalhou como astrônoma em um observatório catalogando o brilho e a posição das estrelas. Descobriu a relação das variações de luz de estrelas pulsantes ao longo do tempo, permitindo medir a distância de outras galáxias. Cecília Payne. Em 1925, a astrônoma e astrofísica propôs sua tese de doutorado que o Sol e as estrelas são compostas principalmente por hidrogênio e hélio, que foi posteriormente confirmado por observações independentes. Kate Bowman, engenheira e cientista da computação, participou da equipe da Veredas Horizon Telescope, foi a responsável pelo desenvolvimento de um algoritmo para criar a primeira imagem de um buraco negro. Aqui um pequeno telescópio ou luneta. Muito interessante esse museu. E mais uma panorâmica das salas onde está exposto esse Museu da Astronomia. Os objetos e todo o conteúdo relacionado. Aqui na Exalc. Conforme vocês podem observar.
Aqui um outro quadro falando sobre as estações do ano, características. Primavera, verão, outono, inverno. Tudo é relacionado com astronomia, origem das estações. Crianças e jovens aprendem sobre isso no ensino fundamental e no ensino médio. Calendário egípcio. Calendário asteca. Calendário inca. Calendário sumério. Isso demonstra que todos os povos antigos, dos primórdios dos tempos, observavam os céus e tinham sua própria ciência astronômica e sobre a cosmologia da Terra, conforme vocês podem observar aqui. Fases da Lua: crescente, lua cheia, minguante, quarto minguante, lua minguante, lua nova, lua crescente, quarto crescente. Vou ficando por aqui, meus amigos e amigas do YouTube, dos meus canais Família Vanderlei, A Vida é uma Aventura e Vivendo a Vida Intensamente. Este vídeo estará disponibilizado em meu canal Vivendo a Vida Intensamente. Eu, Darley, que vos falo. Curta, compartilhe, ative o sininho para novas notificações. E quem não são inscritos, se inscreva em meus canais Família Vanderlei, A Vida é uma Aventura e Vivendo a Vida Intensamente. Este vídeo também estará disponibilizado em um dos meus canais e uma das minhas páginas do Facebook, e também compartilhado na minha página do Twitter. Meus mais sinceros agradecimentos a todos e a todas que vierem a se inscreverem em meus canais a partir da visualização desse vídeo, a vocês que gostaram. E não deixem de deixar o like logo no início da visualização para que o YouTube promova esse vídeo. Meus mais sinceros agradecimentos nesse final de semana, sexta-feira. A todos e a todas, um abençoado final de semana. A todos os piracabanos, paulistas, povo brasileiro e ao povo mundial. Muito obrigado por me acompanharem nesse passeio, visitando o Museu da Astronomia na Exalc, aqui em Piracicaba.